boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT e recebo aqui Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, sócio fundador do escritório Teixeira e Ferreira e Serrano, advogados associados em São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Ciências Histórico-Jurídicas da Faculdade da Universidade de Direito de Lisboa, em Portugal, professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito, no mestrado e no doutorado da PUC de São Paulo, autor de vários artigos e livros na área de Direito Constitucional. O último, A Justiça na Sociedade do Espetáculo. Mas antes de conversar com o professor Pedro Serrano, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo divulgou um balanço onde afirma ter concluído quase um quarto das obras do PAC previstas para até 2018. Os investimentos no ano passado teriam sido de 251 bilhões de reais, quase um quarto do previsto para até daqui a 2 anos. As obras entregues somam 260 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros da ferrovia transnordestinas, portos e aeroportos na região norte, além da recuperação do pátio do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff tirou o ministro José Eduardo Cardoso da pasta da Justiça e o mandou para a Advocacia Geral da União. O próprio ministro admitiu que já estava cansado da pressão do ex-presidente Lula e de petistas ligados a ele, que criticavam o ministro por ele não barrar a Polícia Federal nas investigações contra petistas e membros do governo nas operações Zelotes e Lava Jato. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou nota, onde afirma que está preocupada com a notícia da saída de Cardoso e pediu o apoio do povo brasileiro para defender a independência da PF. José Eduardo Cardoso é um dos ministros mais próximos da presidente Dilma Rousseff, considerado um dos homens de confiança dela. Depois de deixar a prisão onde estava detido por atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, o senador Delcídio do Amaral voltou ao cenário político em Brasília, mas renunciou à presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Ele alegou que não abre mão do cargo porque precisa se concentrar na apresentação da defesa dele junto ao Conselho de Ética da Casa, no pleno restabelecimento da saúde e no retorno à base eleitoral que representa em Mato Grosso do Sul. Um estudo elaborado por técnicos da Comissão Mista de Orçamento do Congresso sugere ao governo mudanças na Previdência para resolver o problema de caixa. O estudo propôs medidas para evitar que o orçamento deste ano fosse aprovado com um rombo de 30 bilhões e meio de reais e pudesse fechar 2016 com um saldo positivo de 24 bilhões para o pagamento dos juros da dívida pública. O documento sugere medidas como suspender o aumento de salário dos servidores, vedar novas contratações e suspender concursos públicos. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na próxima quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT para dar início ao nosso bate-papo hoje com o jurista e professor Pedro Serrano. Bom, a sua vinda a Curitiba para falar sobre esse tema da justiça na sociedade do espetáculo. Eu confesso que eu já passei por esse tema em alguns trabalhos profissionais, a partir de textos de filósofos franceses que tratam da sociedade de espetáculo. No seu caso, há uma particularização, né, do espetáculo dentro do processo judicial. É mais ou menos isso? Eu creio que o que se observa na sociedade contemporânea é um problema isso da democracia contemporânea, nem só no Brasil, é no mundo, em alguma medida. É uma relação entre mídia e jurisdição, entre mídia e judiciário, mídia e justiça, que ela é perniciosa para a garantia dos direitos do homem, para o tratamento do réu como ser humano, vamos dizer assim. Os processos que são objeto de grande atenção da mídia
acabam se extinguindo de fato como processos. Você já entra no processo sabendo o resultado dele. Ora, o processo é uma oportunidade de debate entre as partes, de exercício da defesa. Um processo que você já sabe de antemão o resultado não é um processo. Toda 250 anos de civilização e de evolução civilizatória cai por terra, naquele caso. O sujeito é tratado como como se fala Gamba, um homo sacer, um sujeito que aqui todo mundo mata entre parênteses, ou seja... Ageni. Exatamente, na palavra, na linguagem popular. Né? Nosso Chico Buarque. É isso mesmo. Quer dizer, e isso é incompatível com a ideia cristã de pessoa que foi secularizada pelas revoluções francesas e americanas, ou seja, de reconhecer que um ser humano não pode ser dono não pode ser propriedade de outro ser humano, que nós todos temos um mínimo de igualdade pelo simples fato de sermos, vamos dizer, seres humanos, como falam os cristãos. Todos somos filhos do mesmo pai, ou seja, todos somos dotados de um mínimo de igualdade. Quando foi secularizada essa ideia, significou que todo ser humano tem um mínimo de direitos, ou seja, um mínimo de proteção política e jurídica. O que ocorre nesses casos, quando a pessoa é acusada num processo midiático, é que esta condição humana, ou seja, essa proteção jurídica e política que faz parte da condição humana, lhe é retirada. Existem vários processos na sociedade contemporânea, processos ou atos ou condutas de exceção que levam a esse fenômeno. Mas esse especificamente é um fenômeno muito corrente na democracia. O que se observa no mundo, Europa, Estados Unidos, é que existem, vamos dizer, medidas legislativas, medidas estatais para tentar mitigar um pouco isso. Né? Outro dia ainda um amigo e grande professor de Direito Penal do Rio de Janeiro, o professor Juarez Tavares, me encaminhou para, não me lembro por qual meio eletrônico. Juarez Tavares é aqui de Curitiba, do Paraná. Aliás, ele é aqui do Paraná, ele foi formado aqui na Universidade Isso. do Paraná. E é paranaense. Mas é que ele atualmente atua no Rio de Janeiro. Mas ele me encaminhou uma reportagem daquela Der Spiegel, aquela revista alemã, né, onde se falava de dois sujeitos suspeitos, lá, acho que de terrorismo, que foram pegos com bomba e tal. Mas a foto, não aparecia o nome, e a foto era totalmente... A face... não se identificava a figura. Quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, não tem nenhum tipo de medida de mitigação. É comum a gente ver em programas de televisão o sujeito que é preso na delegacia exposto a público. O sujeito preso na delegacia, existe uma suspeita, ele não tem nem advogado. Quer dizer, ou seja, nós temos uma tendência realmente como sociedade contemporânea a espetacularizar os julgamentos a partir do processo. Isso é muito negativo. Sempre houve espetacularização, mas na aristocracia, na Idade Média, se espetacularizava a execução. Tinha a condenação e depois a execução era o espetáculo. Não, a execução que era o espetáculo. Né? Nós estamos fazendo modernamente antecipar o espetáculo, antes da execução. Nós criamos o processo para tentar civilizar, mas ele está funcionando pouco em alguns casos, quando a mídia tem atenção. Essa é a realidade. Cria-se uma narrativa acusatória. Nunca vi um processo espetacularizado que tivesse uma narrativa de defesa, nunca, em nenhum lugar do mundo. Eu vou chamar um intervalo e vamos voltar em seguida, daí tentando decifrar como os órgãos institucionais da justiça atuam nesse campo da espetacularização do processo. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba, para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o jurista, professor e advogado Pedro Serrano. Bom, recentemente nós tivemos um caso de repercussão internacional de uma figura importantíssima no cenário político internacional, que foi o Klaus Kahn, preso em Nova York, Washington, acho que, ou não me lembro, acho que Nova York. E aquilo foi espetacularizado. Ele era candidato a presidente da França e o homem forte do Fundo Monetário Internacional. Tem até um filme, se não me engano, no Netflix, sobre esse episódio. Foi preso, escorraçado, e depois os processos foram todos arquivados.
mas enfim, ele foi abatido definitivamente da vida política, né? Isso é um exemplo que pode ser usado nesse cenário? Eu não tenho dúvida, a intimidade dele como investigado não foi preservada, né? É gozado que eu não creio, vou aqui falar com franqueza, eu não acho que Estados Unidos, as pessoas em geral falam, isso acontece nos Estados Unidos, é bom, né? Estados Unidos hoje não é um exemplo para o mundo de um país justo, onde as coisas funcionem com justiça, né? É uma péssima atividade de justiça dos Estados Unidos, né? Eles precisam se reencontrar como nação, né? Estão virando um estado de polícia, né? Um estado autoritário, um estado com medidas de exceção violentíssimas, como o Patriotic Act, como a decisão da Suprema Corte que permite aprisionar pessoas por suspeita de crime contra a segurança nacional por 90 dias sem comunicar à família, sem advogado, sem inquérito, ou seja, um sequestro por 90 dias, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos hoje, que foi um país que deu exemplo ao mundo da defesa de direitos civis na década de 60, 70, que uma democracia que serviu de exemplo para o mundo, hoje é um Estado que representa o que piora nas democracias ocidentais, ou seja, talvez o país que mais concentre medidas de exceção, ou seja, medidas imperiais absolutistas, medidas de soberania bruta, autoritárias, no interior do seu regime democrático. Então, e lá realmente você tem essa tendência a um aprisionamento excessivo, tanto que eles estão agora refletindo e tentando diminuir isso, né? Estão tentando mitigar, né? Mas, de qualquer forma, esse é um exemplo de uma pessoa que é tratada, que é suspensa a sua condição humana, né? Veja, isso independente dele ser culpado ou não estamos questionando isso, né? E houve uma destruição simbólica do sujeito, uma morte civil, sem sequer chegar a um juiz de culpa. Depois o caso se resolveu, né? Parece que Sim. chegaram à conclusão que não houve lá o Não. crime, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, o que adiantou também? Ele já estava destruído, né? Então, Não há direito de defesa. porque, e veja que interessante, aqui na América Latina isso ocorre também. Quando isso acontece em todo tipo de caso, né? Quer dizer, um caso de homicídio, por exemplo, aquele do casal Nardoni, eu vou falar aqui um caso brasileiro. Não sei se eles são culpados ou não, creio que sim, né? Até porque a justiça assim o decidiu. Mas, de qualquer forma, a gente sabia o resultado antes de iniciar o julgamento. Isso é sinal que não houve um processo legítimo ali. Eu não posso saber o resultado de um caso antes de iniciar o julgamento. O nível de condenação na mídia se torna tão violento e que é difícil depois a justiça reparar isso, né? É que a gente tem que entender o processo. Há a criação artificial de uma narração acusatória. Por quê? Porque quem tem o domínio da comunicação, quem é fonte de informação para a mídia durante a investigação, é o órgão que acusa, é o órgão investigatório. É da natureza humana, você é jornalista, além de grande advogado. Quem investiga tende a colocar a hipótese que cria na sua cabeça de acusação acima dos fatos, né? É uma tendência. Enxerga os fatos de uma dada forma, tende a ver daquela forma. Se não fosse assim, não haveria necessidade de ter juiz, nada. O próprio investigador já decidiria, né? Existe processo exatamente porque é importante ter uma pessoa distante da investigação para verificar se a hipótese acusatória daqueles fatos investigados é aquela mesma, né? E é importante passar pela linguagem da defesa, que é um outro ponto de vista que vê os fatos de outra forma, né? Ou seja, agora, a realidade é que o discurso, a narração acusatória, ela se constrói na mídia nessa fase de investigação. Não há controle de vazamento de informações no Brasil, né? Tem vários casos de gente presa no exterior que ninguém sabia, quando chega aqui todo mundo passa a saber, né? E aí... porque lá se preserva. Agora, por que isso ocorre? Porque o jornalista precisa de informação. Há uma disputa no mercado do jornalismo pelo furo, pela primeira matéria. E o poder público, o agente público, até para garantir um espaço pessoal na mídia, para ele poder aparecer, para ele poder ser o que dá entrevista, para ele poder ter destaque pessoal, satisfazer sua vaidade, né? Ele vai e fornece a informação para aquele jornalista específico, né? Isso é uma forma inadequada do Estado proceder. O Estado tem que dar transparência em certas situações? Tem, claro que tem. Mas tem que fazer de forma isonômica para todas as redes de televisão. Veja o que chegou a acontecer no Brasil. Nós tivemos a Rede Globo, uma rede de televisão, filmando um flagrante. Em vez de ser uma câmara da Polícia Federal, era a câmara da Rede Globo, que é uma das empresas de televisão, né? Ou seja, esse mecanismo
da fonte, de usar o agente público que investiga ou que processa como fonte, me parece que é extremamente pernicioso, porque porque óbvio que o agente que investiga, o promotor, o delegado, seja lá o que for, quando ele passa a informação para o jornalista, tem uma troca. Né? A troca o que é? Que o jornalista assuma a versão que ele está passando dos fatos. Né? Quer dizer, vem os fatos e junto a versão. Né? Ou seja, vai se criando essa narrativa acusatória. E hoje em dia, inclusive, existem teses de que defendem, a meu ver, de forma absolutamente incivilizada, que os agentes devem usar esse mecanismo midiático para acusar, quer dizer, É mais ou menos a ideia de que eu tenho... conscientemente. É mais ou menos a ideia de que eu tenho o criminoso e a partir disso eu preciso encontrar o crime. Isso, é mais ou menos, é quase isso. Mas assim, eu acho que essa relação se cria dessa forma, quer dizer, e jornalista acaba não investigando mais, né? Essa que é a realidade, né? O jornalista investigativo no Brasil não investiga mais. Ele vai lá ao promotor, ao delegado, obtém informação, publica aquilo daquele jeito, acabou. E obtém furo, ganha prêmio S, se bobear, tudo. Quer dizer, eu estava discutindo outro dia com um amigo, quer dizer, se é fatal, se não tem jeito, se de repente é da natureza do mundo contemporâneo as coisas serem midiáticas, que pelo menos a gente crie mecanismos que a mídia possa equilibrar o discurso defensivo e o discurso acusatório. Que ela possa reproduzir para a população um pouco do que é o processo, que ela preserve os elementos mínimos do processo. Né? O que está acontecendo hoje é que porque, veja, é impressionante, não é possível que nenhum caso do mundo, nunca, nenhum caso midiático tenha tido um discurso defensivo. Isso tem algo, é óbvio que tem algo errado aí, né? Quer dizer, então, eu acho que a sociedade precisa refletir sobre isso. Não é adequado isso. Está se cometendo muita injustiça. Né? Ocasionalmente é óbvio que você prende um culpado, alguém que cometeu algum delito mesmo, mas tem muita gente injustamente acusada. Ou, se não injustamente acusada, desproporcionalmente tratada. Cometeu um delito X, recebe a pena Y, que não é proporcional. Para ser justo não basta ter razão, tem que ser proporcional. Então, eu acho que essa característica do mundo contemporâneo precisa ser refletida. Agora, eu acho que ela adquire um contorno muito mais grave no plano sistêmico, quando esta relação adquire um sentido político. E isso, a meu ver, tem acontecido na América Latina. Eu quero retomar esse ponto no início do próximo bloco. Nós vamos e voltamos daqui a pouquinho e também vamos mostrar aí a capa do livro que foi lançado e que está à venda nas livrarias, e que, se você quiser entender como funciona esse mecanismo do espetáculo no processo, pode recorrer a essa bela obra do professor, advogado e jurista Pedro Serrano. Daqui a pouquinho eu volto. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com o professor Pedro Serrano, jurista, advogado e professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito do mestrado e do doutorado da PUC de São Paulo. Bom, você estava entrando para tratar da questão da política, né? Quando esse problema da espetacularização do processo atinge a seara política. E manifestando a preocupação disso na América Latina. E é natural que aqui a coisa se exponha com mais eloquência, porque as democracias são muito recentes, né? Não há... as instituições ainda não estão bem consolidadas. O que se observa no século XXI é um fenômeno interessante. Em alguma medida sempre houve, mas que se adquiriu um caráter estrutural no século XXI ou proximamente a ele. Né? Enquanto no século XX nós tivemos governos de exceção, o que é chamado governo de exceção? Né? É um governo, usa-se essa palavra exceção com paradigma no modelo nazista de governança. Né? Quer dizer, Hitler, depois de 3 meses de ter sido eleito, né, para a chefia lá do executivo da Alemanha, por conta do incêndio no Reichstag, baixa um decreto onde ele que dizem que foi ele mesmo que mandou pôr. Inclusive dizem que foi ele mesmo. Ele acusa os comunistas, né? É. Ou seja, a título de combater
o inimigo comunista, ele suspende os direitos da sociedade toda. Na realidade, ele suspende o direito para fazer valer a soberania bruta e o poder sobre o seguinte, no fundo, sobre o seguinte argumento: é necessário que sobreviva o Estado e que sobreviva a sociedade. Para isso ocorrer, eu preciso suspender o direito. Ele suspende, no sentido de os direitos da Constituição de Weimar, né, sem encerrar a vigência da Constituição de Weimar, mas suspende ela a título de combater o inimigo comunista, né, que tocou fogo no Reichstag. Né. Estou sendo aqui bem sintético, mas esse modelo de governo de exceção, por que exceção? Porque isso era para vigir provisoriamente, só o tempo necessário ao combate do comunismo, para depois voltar a vigir a normalidade, que é a normalidade do direito, dos direitos, da garantia de direitos, etc. Tal, né? Só que, obviamente, não se conheceu o governo de exceção praticamente onde o governante não tenha morrido antes, vamos dizer assim, né? Ou tendo ficado um longo tempo no cargo. Né? Mas, de qualquer forma, existe não é mais uma soberania absoluta, como era no Renascimento, onde era um direito do rei, uma vontade de permanecer eternamente. Né? Um período, havia uma pretensão de exercício curto do poder, né? Exercício provisório do poder. Isso ocorreu aqui no Brasil e nos países da América Latina com as ditaduras. Você lembra que o discurso do regime militar aqui no Brasil era permanecer 4 anos e depois voltar à normalidade democrática. Né? No século XXI, isso sofre uma mudança no mundo. Né? Quer dizer, há uma universalização do regime democrático, mas isso não significa ter extinguido a exceção. A exceção se transforma em medidas de exceção no interior da democracia. Então nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, Patriotic Act, que é uma lei que autoriza o uso da tortura. Quer dizer, a suspensão de um direito absolutamente fundamental, inerente à condição humana. Né? Quer dizer, é a suspensão da própria condição humana em si, né? Quer dizer, que está ocorrendo ali. Né? As leis antiterrorismo na Europa, que também tem esse mesmo condão, os decretos de emergência em Paris, etc. E tal. Então você passa a ter medidas de exceção no interior da democracia. Aqui na América Latina, o que pôde-se observar é que essas medidas de exceção muitas vezes são adotadas com protagonismo judiciário. É o que ocorreu em Honduras e no Paraguai, né? Onde o judiciário, a título de cumprir a Constituição, a descumpre. Né? Claramente, eu fui pesquisar longamente, tem no livro, um relato longo, um ensaio sobre a questão de Honduras, e de artigos mais curtos, mas assim, vamos dizer, fundamentados sobre a questão do Paraguai, onde se observa a interrupção do ciclo democrático ou pelo judiciário ou com a chancela dele. A figura da farda dos governos de exceção, a figura do militar, que era o agente, vamos dizer, do governo de exceção do século XX aqui na América Latina, foi substituída pela toga, pela figura do juiz. Né? Nós temos que tomar muita cautela com isso. Quer dizer, o Rui Barbosa falava, né? A ditadura do judiciário é a pior das ditaduras. Né? Há uma tradição que foi exagerada e expandida nesses últimos anos, que é uma tradição ruim do nosso direito, uma tradição positivista analítica, no sentido de que ela ela idealiza a relação de interpretação do direito, outorga ao juiz um poder de fazer o que quiser, entre aspas, com o que interpreta. Né? Kelsen, que é um autor famoso nesse sentido, diz que o juiz está autorizado, inclusive, a interpretar contra a lei. Né? Quer dizer, isso é explodir com o Estado de Direito. Quer dizer, ninguém está autorizado a ir contra a lei, nenhuma autoridade pública. Né? Agora, por exemplo, 2 semanas atrás, nós vimos o Supremo do Brasil contrariar o texto constitucional às abertas. Né? Um texto constitucional que demorou até 2009 para ser cumprido. Né? Contrariar a legislação processual penal do país sem revogar, sem declarar inconstitucional. Né? Ou seja, uma decisão absolutamente contrária à ordem jurídica. Né? Quer dizer, nenhuma fundamentação de natureza jurídica. Quer dizer, e que suspendeu direitos da comunidade como um todo. A título, no fundo, né, quando se fala em que não havia combater impunidade, combater o inimigo corrupto. É isso que está se falando. Né? Ou o inimigo bandido. Né? Então, a título de se combater o inimigo, né, se suspende direitos de toda a comunidade e o judiciário se transforma, em vez de fonte do direito, em fonte da exceção. Né? Isso acendeu aqui no Brasil, para mim, um farol amarelo, que nós temos que tomar cuidado, porque isso não pode se tornar uma prática, né? Quer dizer, não pode se tornar algo mais expansivo. Há essa tendência. Né? Aqui na América Latina nós sabemos que as coisas aqui acontecem continentalmente. Né?
Então, é mais grave quando esse tipo de fenômeno ocorre, e normalmente tem ocorrido aqui neste tipo de relação que Luhmann chamaria de sistemicamente corrupta entre mídia e jurisdição, né? Tem que se tomar cuidado quando isso adquire uma cor política, porque isso gera exceção, né? Que é algo sistemicamente muito mais grave. Perfeito. Parabéns pela Unibrasil por trazê-la a Curitiba. Muito obrigado. Parabéns pelo livro e muitíssimo obrigado por ter Muito vindo obrigado. aqui no Jogo do Poder para esse bate-papo. Vamos ver se nos encontramos outras vezes. Imensamente. Vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.